Zacarias, capítulo 1. Em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele, havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significam estes cavalos? Eu lhe mostrarei. O anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos Exércitos, durante estes 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo do Senhor me disse: proclame esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo Monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também: assim diz o Senhor dos Exércitos: as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Zacarias, capítulo 2. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu:
Vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse: Corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. O Senhor diz: Saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Saia, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: Quem lhes faz mal a menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações, e seus próprios escravos a saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. O Senhor diz: Cante, alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na Terra Santa. E mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Zacarias, capítulo 3. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: Também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora, olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição. Diz o Senhor dos exércitos: E em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Zacarias, capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima.
Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: "O que é isto, meu senhor?" "Você não sabe?" perguntou o anjo. "Não, meu senhor", respondi. Então ele me disse: "Assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça." Depois recebi outra mensagem do Senhor: Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: "O que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro?" "Você não sabe?" ele perguntou. "Não, meu senhor", respondi. Então ele me disse: "Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra." Zacarias, capítulo 5. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. "O que você vê?" perguntou o anjo. "Vejo um rolo voando", respondi. "Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura." Em seguida ele me disse: "Nesse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. A outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: envio esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente, até sua madeira e suas pedras." Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: "Levante os olhos e veja o que está vindo." "O que é?" perguntei. Ele respondeu: "É um cesto para medir cereais e está cheio do pecado de todos que habitam a terra." Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: "A mulher se chama Perversidade." E a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. "Para onde estão levando o cesto?" perguntei ao anjo. Ele respondeu: "Para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal." Zacarias, capítulo 6. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam de entre 2 montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. "O que significam estes cavalos, meu senhor?" perguntei ao anjo que falava comigo.
O anjo respondeu: Eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte. O carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste. E o carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: Vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida o Senhor me chamou e disse: Veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito ali na terra do norte. Então recebi outra mensagem do Senhor. Eudai, Tobias e Jedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando o ouro e a prata. Depois, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida e, de seu trono, governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as 2 funções. A coroa será um memorial no templo do Senhor para honrar aqueles que a ofereceram: Eudai, Tobias, Jedaías e Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus. Zacarias, capítulo 7. Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos: Devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: Diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes: Durante estes 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês, mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora, não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é esta a mesma mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes no Neguebe e nas colinas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. E não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei. Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval,
Eu os espalhei entre as nações distantes, que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Zacarias, capítulo 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do Monte Sião e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o Monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade Fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças, e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão as sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uvas. A terra produzirá suas colheitas, e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo. Sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas, que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornaram festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra:
Venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: Deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias, capítulo 9. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque e a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Amate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalão verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca a carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco, e Israel minha flecha. Os filhos de Sião são minha espada, e, como um guerreiro, eu a empunharei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre seu povo. Suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha, como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue, como uma bacia, cobertos de sangue, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças. Zacarias, capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera,
pois ele forma as nuvens de tempestade. E ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras. E os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés. Pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado. Pois eu sou o Senhor seu Deus, e ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Assíria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas, e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Síria será abatido, e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Zacarias, capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem ciprestes por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombaram. Chorem carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois as matas no vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus: Vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: Louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes desta terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Então peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Num só mês, acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas, e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: Não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem ou se forem devoradas.
e aquelas que restarem comam a carne umas das outras. Em seguida peguei a vara chamada favor e a quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então eu lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois, peguei minha outra vara, união, e a quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volte e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei esta nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera esse pastor inútil que abandona o rebanho! A espada cortará seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável, e o olho direito totalmente cego. Zacarias, capítulo 12. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor, que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando, quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo num monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá, antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Hadad e Rimom, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. A família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã,
a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Zacarias, capítulo 13. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia, as pessoas terão vergonha de dizer que têm o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar outros. Dirá: não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar: que feridas são essas em seu peito? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor. Mas restará 1/3 na terra. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata, e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei. Direi: este é meu povo. E ela dirá: o Senhor é nosso Deus. Zacarias, capítulo 14. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, ao norte de Judá, até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície,
Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim em segurança, ficará cheia de gente, nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor os encherá de grande pânico, e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor o castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e as outras nações serão castigados se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas estas palavras: Santo para o Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-los. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos.